Oi pessoal, tudo bem? Nessa semana nós estudaremos polígonos e circunferências, tá? A ideia é conhecer as características de cada polígono, de alguns polígonos, na verdade, e das circunferências. E daí nas outras semanas, na semana que vem, a gente vai trabalhar com poliedros e nas outras a gente vai começar a calcular áreas e volumes. Vamos começar. Isso daqui está lá na página 214 do livro de vocês, capítulo 9. Então, polígonos. Polígonos ele é formado por duas palavras. A palavra poli, que significa vários, e a palavra gonos, que significa ângulos. Então, é um objeto com vários ângulos. A definição mais formal é que polígono é uma figura plana, fechada e formada apenas por segmentos de reta. Então, ela é plana, não é tridimensional. Ela é fechada, ou seja, não tem nenhum buraquinho entre os segmentos. E só utiliza segmentos, são segmentos contínuos. Beleza, aqui tem um triângulo, vocês já conhecem, ele é formado por ângulos. Ele tem 1, 2, 3 ângulos. A gente fala, quando está falando de ângulos, a gente está falando desses ângulos internos. Vocês sabem que entre dois segmentos aqui, a gente tem um ângulo aqui dentro e tem um outro aqui fora. Esse seria outro tipo de ângulo, não é o que a gente está considerando aqui. Ele é formado por vértices. Os vértices são esses pontos. São 3 vértices. Os vértices é o encontro de dois segmentos. E é formado pelos lados, que são os segmentos. Então, tem 3 lados e formado por 3 segmentos. Tá? Quem que é esse lado? O lado AC, o lado BC e o lado AB. Então vamos ver se vocês compreenderam bem essa ideia de polígono. Polígono é uma figura plana, fechada e formada por segmentos de reta. São 3 coisas que a gente tem que considerar. Essa primeira figura, ela é um polígono? Ela não é um polígono porque aqui tem um espacinho que não é fechado. Então, ela não é um polígono. Essa segunda é um polígono? Ela é plana, ok. Ela é fechada, ok. E é formada apenas por segmentos de reta. Então, é um polígono sim. Essa terceira, ela representa um cubo. Um cubo é uma figura tridimensional. Então, não é uma figura plana. Essa quarta aqui é uma luazinha. Ela é formada por curvas, então ela não é feita por segmentos de reta, não é polígono. Esse raiozinho aqui, ele é formado só por segmentos de reta, ele é plano e ele é fechadinho, então ele é um polígono sim. Agora, essa figura aqui, ela é plana, ela é formada só por segmentos de reta e ela é fechada, mas ela é um polígono? Aqui a gente tem a união de 2 polígonos, né? Então, seria um triângulo aqui e um triângulo ali. Então, não existe um espaço aberto entre um e outro. Então, ele não é um polígono. Seriam 2, né, no caso. Beleza. E a última é um polígono porque ela é formada por segmentos de reta, é fechada, é plana. Então, tá tudo certo ali. Nome dos polígonos. Os polígonos, eles têm os nomes conforme a quantidade de lados. Então, por exemplo, tri está relacionado a 3, quadri a 4, penta a 5 e hexa a 6. E assim por diante. Hepta, octo e assim por diante. Números de lados do triângulo. Todo triângulo vai ter 3 lados. Todo triângulo vai ter 3 ângulos. E todo triângulo vai ter 3 vértices, que são as pontinhas. Então, a quantidade de lados, ângulos e vértices no triângulo é sempre 3. No quadrilátero, a gente tem 4 lados, a gente tem 4 ângulos internos aqui, e vai ter também 4 vértices. No pentágono, são 5 lados, 5 ângulos e 5 vértices. Cuidado que tanto essa figura quanto essa são pentágonos porque tem 5 lados. E o ângulo que a gente está falando nesse caso aqui, ó, é esse ângulo interno aqui, ó, esse maiorzão.
E daí tem mais um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, tá? São 5 ângulos. No hexágono é a mesma coisa, aqui tem um ângulozinho aqui, ó. Ok. O hexágono é formado por 6, 6 e 6, tá? Ou seja, todo polígono tem a mesma quantidade de lados, mesma quantidade de ângulos e mesma quantidade de vértices, tá? Aqui são alguns outros nomes: heptágono, octógono, eneágono, o icoságono. Esse icoságono aqui é de 20 lados, a gente vai conhecer depois o icosaedro, que é um poliedro de 20 lados também. O dodecaedro, aqui é o dodecágono, que é um polígono. Tem o dodecaedro, que é um poliedro com 12 faces. Beleza, mas quando você não sabe o nome do polígono, você fala, é um polígono de tantos lados. Aí eu tenho um heptágono, ou eu tenho um polígono de 7 lados, que está resolvido o problema, beleza? E é só. Agora eu vou mostrar para vocês uma atividade no GeoGebra. Muito bem, abri o GeoGebra aqui, pode ser a versão online, pode ser a versão que vocês baixam no computador de vocês, para qualquer sistema operacional. É importante que vocês tenham acesso ao GeoGebra, pode ser ele no computador baixado ou no navegador online, não tem problema. Futuramente a gente vai fazer uma atividade valendo nota usando o GeoGebra, tá? Aos pouquinhos eu vou ensinando vocês a mexerem nele. Então eu estou aqui na área de trabalho do GeoGebra, na janela de visualização dele. Com a flechinha selecionada eu consigo arrastar as coisas, até aparece uma mãozinha ali segurando. Esse daqui é o eixo de coordenadas, que a gente chama, o eixo X, o eixo Y. Eu não vou precisar dele, então eu vou ocultar ele aqui, ó. Exibir ou esconder, vou esconder ele. Aqui de fundo vocês veem uns quadradinhos, é a malha quadriculada que a gente chama, dá para ocultar ela também. Vou ocultar. E eu vou construir alguns polígonos aqui. Então, no GeoGebra tem um botãozinho chamado polígono. Tá? Eu clico aqui, quando eu clico nele, eu seleciono o que já está marcado ali. Mas se eu deixar o mouse ou clicar nessa flechinha, olha, colocar só sobre ela já aparece. Aparece várias outras opções do botão polígono. Tá? No caso nosso, a gente vai usar 2 botões, o polígono regular e o polígono normal. Tá? Se eu colocar no polígono, eu vou construir um polígono qualquer, como eu quiser. Ó. Pronto. Quando que encerra o polígono? Quando você volta no primeiro ponto que você clicou. Pronto, ele virou um polígono. Eu aperto ESC, volta lá para a flechinha, ó, e eu consigo arrastar ele ou modificar ele. Beleza? Se eu quiser construir um polígono que tenha um lado medindo 5 unidades de medida, como é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, em comprimento, cadê? Distância, comprimento ou perímetro, e vou clicar sobre um segmento. Ó, esse segmento tem 5,06 unidades de comprimento. Então eu posso vir e regular o tamanho desse polígono, desse segmento. E até chegar no 5. Pronto, cheguei no 5. Então eu construí um polígono com um dos lados medindo 5 centímetros, 5 unidades de comprimento. Tá? A gente coloca, fala em centímetro, mas aqui não existe uma unidade de comprimento aqui certa, tá? É 5. Ok, se eu quiser construir um polígono, usar esse outro botão polígono regular. Olha, quando você clica no botão, aqui ao lado ele aparece. Ó, selecione primeiro 2 pontos e depois entre com o número de vértices. Tá, então eu vou selecionar 2 pontos, eu vou criar 2 pontos na verdade. E ele me pediu o número de vértices, então se eu quiser um quadrado, eu vou construir com 4 vértices. Se eu quiser um pentágono, 5 vértices e assim por diante. Ó. Cliquei, dei o Enter, ele construiu. Vou dar um ESC, voltar aqui para poder arrastar. Se você não quer a figura, ó, seleciona ela e del, só que aqui ele manteve os pontos. Né? Então eu vou clicar um ponto por ponto e vou deletar. Beleza. Então no ESC vou arrastar para cá. Posso arrastar a figura ou a tela.
Eu vou construir outro polígono regular aqui. O que é um polígono regular? É um polígono cujos lados têm todas as mesmas medidas. Então, construí um quadrado. Só que eu construí o quadrado, ele ficou dentro da figura. Eu queria que ele ficasse para fora. Você viu que eu cliquei de baixo para cima? Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar e vou clicar de cima para baixo. E agora, ok. Daí ele construiu para fora. Tá? Então, quando ele constrói para dentro, é só você clicar na sequência invertida que você fez. Vou construir outro aqui. Agora, eu vou construir um de 5. Cliquei em construir para dentro de novo. Vou fazer o contrário. Para cá, 5. Ok. Para cá, 5. E para cá, 5. ESC, voltei, pronto, construí um trevo de 4 folhas. Vou colorir ele. Deixar verde. Deixar mais escuro. Eu acho que aqui no meio é verde também, mas o meu eu vou deixar amarelo. É uma flor. Pronto. Se eu quiser sumir com todas essas palavrinhas aqui, ó, isso daqui são os rótulos que a gente dá. Eu posso vir aqui e clicar na palavra polígono e ele seleciona todos os polígonos. Eu clico com o botão direito. Se eu clicar em exibir objeto, ó, sumiu os objetos, sumiu os polígonos. Clica de novo, exibir objeto, exibe novamente. E exibir rótulo, que é o nome, ele apaga. Tá? Segmentos, pontos, eu posso também fazer a mesma coisa. Exibir rótulo ou não exibir rótulo. Posso dar um Ctrl A e clicar com o botão direito, exibir rótulo. Aparece tudo. Exibir rótulo novamente, some tudo. Beleza, é isso. Era só isso que eu queria mostrar para vocês. Ah, uma coisa que eu ia falar também é assim, ó, se eu quiser arrastar a figura, ele não arrasta. Por que que ele não está arrastando? Porque a primeira figura que eu cliquei, que é a arrastável, é ela que está comandando. Eu construí tudo em cima dela. Eu construí o quadrado depois disso e as coisas no quadrado. Então, o quadrado está ligado a essa primeira figura. É ela que arrasta os outros. Mas, se você quiser, você pode arrastar a tela também, que dá certo. Agora, se você vier aqui e tentar arrastar, não faz nada. Tá? Ok, por hoje é só isso nessa aula. Até a próxima aula.